O reino dos céus está próximo. O que isso significa? Quando o Senhor afirma que o reino está próximo, em primeiro lugar precisamos entender o que é o reino de Deus. A gente imagina o reino de Deus talvez um lugar maravilhoso, muito bonito, perfeito. Um lugar talvez inacessível. Só tem um reino, quem é? Quem é o rei que, gente? Só tem um reino, quem é? Rei. Se Jesus está falando do reino de Deus, quem é então o rei desse reino? Deus, Ele. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus é o próprio Deus. Em segundo lugar, podemos entender o reino de Deus também como um espaço. Mas que espaço? Lá em cima? Não. O reino de Deus está próximo, diz o Senhor, mas esse próximo não quer dizer que está chegando. O próximo quer dizer que já está no nosso meio. Próximo quer dizer o quê? É acessível, é possível tocá-lo, é possível experimentá-lo, é possível fazer a experiência profunda e direta dentro desse reino que está no meio de nós. Por isso que na liturgia, quando nós dizemos, o Senhor esteja convosco, o que é que a Assembleia responde? Ele está no meio de nós, Ele está aqui. Ele vive em nosso meio. Ele está no meio de nós pela sua presença espiritual. Ele pode estar presente em qualquer lugar, porque Ele é Deus. Ele está no meio de nós porque está presente na Eucaristia, sob o altar. Ele está no meio de nós porque Ele também se faz presente no sacerdote. Ele está no meio de nós porque Ele atua, Ele age através da nossa oração. E Ele está no meio de nós porque aqui é a sua casa, aqui é o seu templo. Por isso, o reino de Deus está próximo, ou seja, está aqui. É possível ter acesso a Ele o tempo todo, basta querermos. Repito, basta querermos. Mas, mais do que nós tocarmos o reino de Deus, é preciso se deixar tocar por Ele. É preciso se deixar tocar pelo próprio Deus. Buscar a Deus, qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer. Mas nós o buscamos talvez com frequência, talvez todos os dias, talvez o tempo todo e de tantas outras formas. Mas a questão não é buscar Deus. A questão é, eu me deixo tocar por Ele? Eu me deixo transformar por Ele? Nós estamos aqui. Mas podemos afirmar com veemência que o Senhor transformou as nossas vidas? Podemos afirmar que todas as vezes que aqui colocamos o pé, ou que nós nos colocamos em oração, o Senhor toca de fato o nosso coração, o Senhor toca de fato as nossas almas e realiza em nós uma verdadeira obra de transformação? Ou nós nos tornamos simplesmente um parasita? O que é que podemos afirmar? Deus de fato visita as nossas almas, Deus de fato visita o nosso coração e realiza essa obra de transformação profunda em nós. E vai dizer São João da Cruz Carmelita que o objetivo da ação de Deus, da obra de Deus, é nos transformar cada vez mais nele. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Deus quer te transformar, não só para te dar uma sensação gostosa.
Deus quer te transformar para que cada vez mais você seja semelhante a Ele. Diz ainda São João da Cruz que o que Deus pretende é nos fazer deuses, mas por participação. Não é que agora você vai ser um Deus com D maiúsculo, mas um Deus com D minúsculo. Não que agora você vai poder criar tudo. Basta um estalo de dedo, plim, nossa, criei. Não, deuses por participação, ou seja, Deus por natureza, por essência é Ele. E a Ele ninguém se compara, e Ele nos dá a graça de participarmos daquilo que Ele é. Olha só, quão grandiosa é a bondade dEle. Ontem eu li um livro que falava sobre a importância do sacerdócio. Mas esse livro, ele é escrito em base a revelações que Jesus fez a uma beata mexicana. E Jesus esculacha os sacerdotes. Mas em que sentido? Ele diz que a maior dor do coração dele é de saber que às vezes ele precisa descer numa alma que está manchada. Porque o sacerdote é um outro Cristo. Nós vemos o homem, vocês veem essa coisa linda aqui, maravilhosa, mas por detrás dessa carcaça ou dessa belezura, existe algo divino. Você aceitando ou não, mas tem. Cristo atua no sacerdote porque Ele instituiu o sacerdócio. Tudo que o sacerdote faz são os movimentos de Cristo. O olhar do sacerdote não é dele, é o olhar de Cristo. Por isso que o sacerdote tem um olhar diferente. Já percebeu? Eu vou começar a piscar agora para você não, tá? Mas basta você ir além do humano. Os gestos do sacerdote é o próprio Cristo quem transforma. Quando o sacerdote abençoa, quando o sacerdote absolve, quando o sacerdote prega, quando o sacerdote leva a Eucaristia, é o próprio Cristo que faz todos os gestos e movimentos. E aí, aonde é que entra o meu desconcerto? Eu sendo tão falho, tão cheio de defeitos, olha o que Deus faz comigo. Está em cima do presbitério, não é mérito e não é questão de fama. É pura obra da misericórdia. Mas se você soubesse o peso que é de estar desse lado de cá, você rezaria mais pelos sacerdotes. Então aqui como sacerdote, e em nome de todos os sacerdotes, eu convoco você que está aqui, convoco você que está em casa, a rezar mais pelos sacerdotes. Principalmente porque o sacerdote não é só o amor do coração de Jesus, vai dizer São João Maria Vianney, mas o sacerdote é o filho predileto de Maria. E a bichinha pena tanto para ajudar a gente nem corresponde direito às vezes. Isso para dizer a obra de Deus em nós. Um dia um jovem me perguntou se eu sempre quis ser padre. Eu disse que não, que eu queria casar, ter 5 filhos e ser rico e ser jornalista. Mas aí não aconteceu nada disso na minha vida. Não sou rico, eu sou pobre, dependo da providência. Não tenho 5 filhos, mas eu tenho uma multidão. E vocês fazem parte dessa multidão. Não sou jornalista nem comunicador, mas eu comunico a maior notícia, o Evangelho. E não é fake news, é o que transforma vidas. Vai fazer eu chorar não, gente? Existe obra maior que essa?
Se nós olharmos para as nossas vidas e vermos o que é que Deus fez conosco, olha para a tua vida agora nesse momento, às 8h37 da noite do dia, que dia é hoje? 12 de julho de 2023, olha para a tua vida no hoje e veja o que é que o Senhor fez na tua vida. O quanto Ele te transformou, o quanto Ele renovou. Quais são as graças que talvez, olha aí, na vida dele, Deus fez graças a um sacerdote, mas não porque o sacerdote é mérito, tem méritos. O sacerdote recebe uma autoridade. Mas olhemos para a nossa vida, o que é que Deus fez nas nossas vidas? Para chegarmos aqui, onde nós estamos hoje. O quê? Talvez você era uma pessoa perdida lá atrás. Eu não era tão perdido não, eu era teimoso. Mas procurava obedecer meus pais. Minha educação toda foi católica. Mas não é que eu vivia enfiado na igreja não, viu gente? Eu fugia das missas, eu ia no shopping no horário de ir para a missa. E fazia de tudo para chegar atrasado. Mas qual foi a obra de Deus na minha vida? Qual é a obra de Deus na tua vida? Deus mudou a tua vida? Pergunta aí para quem está do seu lado. Deus transformou a tua vida? Se tiver com cara de limão amassado, é porque não aconteceu nada ainda. Ixi. E cuidado, quem vive com cara de limão podre, pode ficar podre que nem o outro. É contagioso. O reino de Deus está no meio de vós. Está aqui. Por isso a igreja nos ensina que todos nós temos a capacidade de nos encontrarmos com Deus. Podemos entrar em contato com Ele, podemos entrar em sintonia com Ele o tempo todo. Basta um simples gesto, que o próprio Senhor vai nos dizer, que quando formos rezar, é preciso entrar no próprio quarto, fechar a porta e rezar ao Pai em segredo. O que significa entrar no próprio quarto? Não é somente o espaço físico, mas o entrar no próprio quarto significa, entra dentro de si, se recolha, saia das distrações, saia do mundo, entra dentro de si e perceba a presença grandiosa de Deus que habita a tua alma. Por isso Santa Teresa vai dizer que você e eu somos um castelo e Deus está ali dentro e nós precisamos chegar no centro dele para que estejamos sempre mais em comunhão com Ele, porque esta é a sua vontade. Entra no teu quarto. Hoje eu estava numa inquietação tão grande durante o dia, o celular não parava de apitar, né? Mensagem de cá, mensagem de lá, e tal, e tal. Chegou uma hora que eu me irritei e deixei o celular de lado, que eu tinha tantas outras coisas para fazer. Falei, chega, me deu um cansaço. É preciso se recolher mais. E ninguém melhor como Maria para nos ensinar o que é o recolhimento. Ninguém melhor do que Maria para nos ensinar o que é de fato a oração. Maria era uma mulher orante. E você, mulher que está aqui, você também, mulher que está em casa, o primeiro modelo de mulher, de feminilidade que você precisa se espelhar é nela. Não existe outro modelo de mulher mais digna, mais nobre do que essa. O mundo hoje sugere inúmeros modelos. Eu não vou citar nomes, porque senão depois eu vou para a cadeia, porque hoje é assim. Inúmeros modelos de mulheres, mas que são pura baixaria. Aqui está
um modelo de mulher nobre, que nunca perdeu a elegância, fina. E justamente a sua elegância, a sua fineza, fez dela a mulher mais nobre do mundo e atraiu para si o olhar de Deus. Por isso, vai dizer São Luís Maria Grignon de Montfort, que Deus juntou todas as águas e chamou de mar, mas reuniu todas as suas graças e a elas deu o nome de Maria. Ninguém melhor do que ela para nos ensinar a ser de fato homens e mulheres autênticos. E é ela que nos mostra, que nos aponta assim, que o reino de Deus está no nosso meio, está aqui. Por isso que consigo ela traz quem? Aquele que é o próprio Rei. E ela nos apresenta Jesus, justamente para que nós entendamos, o nosso olhar precisa estar voltado para Ele. O seu olhar precisa estar voltado para Jesus. E eu dizia domingo, não podemos fixar o nosso olhar somente em pessoas, porque quando nós começarmos a fixar o nosso olhar em pessoas, nós não buscaremos mais por causa de Deus, buscaremos porque a pessoa está ali. E não se esqueça que sobre isso já disse muito bem Santa Teresa, tudo passa. As pessoas vão passar. Mas a tua fé não pode passar. Mas a fé em Jesus não pode passar. Por isso, tenhamos um coração cada vez mais direcionado a Deus. Maria atrai para si as graças do céu porque a sua vida era toda voltada para Deus. Por isso, ela nos ensina a termos cada vez mais a inspiração e motivação a viver uma vida em Deus. Se invoca Maria, se venera Maria, para que aprendamos a viver uma vida em Deus. Assim nasceu toda a Ordem do Carmelo. Lá em 1210, alguns homens desejosos de querer viver mesmo uma vida radical, uma vida em Deus, se refugiam sobre uma montanha chamada Carmelo. E lá em cima daquela montanha, eles começaram a viver uma vida afastada de tudo, uma vida longe do mundo, porque o mundo os inquietava e queria justamente o que trazia de fato a paz. Então se refugiam sobre esse monte para viver a comunhão com Deus, porém tomam para si um exemplo, a própria Mãe de Deus, a Virgem Maria. E assim começam a chamar ela de Virgem Maria do Monte Carmelo. Por isso daqui deriva o nome Carmelitas. É Maria que nos leva ao monte. Porém esse monte tem um nome, se chama Cristo. Por isso que o nosso caminho de fé é uma escalada. E vai dizer São João da Cruz que essa escalada é uma escalada sobre o Monte Carmelo. Precisamos subir para chegar no topo dele, porque no topo dele está o quê? O Senhor. Precisamos subir. A nossa vida é uma vida que deve sempre subir, cada vez mais, nunca descer. Nós somos chamados a levantar cada vez mais voo. Isso significa que a nossa vida não é para se viver só neste mundo. Nós temos um destino, nós temos uma meta, e nós precisamos viver com a meta cada vez mais intensa, porque precisamos chegar no céu. Nós não nascemos para este mundo, nascemos para Deus. Assim vai dizer Santa Teresa dos Andes, por Deus, de Deus e para Deus, este é o fim de toda criatura, de cada homem, de cada mulher. Nascemos para Ele. Você precisa viver para Deus. Você homem, você mulher,
Você jovem, você casado, você padre, você que está em casa, todos nós precisamos viver para Deus. E é isso que Maria nos inspira. É preciso ser de Deus. E ser de Deus é fácil? Não. Ser de Deus é um esforço. É um esforço. Se esforce para viver cada vez mais a tua vida em Deus. Mas não vá sozinho. Vamos com ela. Por isso iniciamos dizendo que nós precisamos do colo, do auxílio dela, porque ninguém melhor do que ela para nos apontar a direção para o céu. E se nós nos perdermos, que seja ela a nos trazer de volta para o caminho. Quem daqui na sua vida nunca se encontrou com Maria em um certo ponto da estrada? Quem nunca? Quem nunca? Eu lembro que a descoberta da minha vocação foi por causa dela. Depois eu fui vasculhar a história da minha família, que eu fui descobrir que na minha família os meus avós tinham contato com os carmelitas. Lá atrás. E uma tia minha dizia para minha mãe que eu seria carmelita. E não é que a velhinha acertou, gente? Mas eu fui entender, porque um dia ela mexeu com a minha vida. Quem nunca se encontrou com Maria na estrada da própria vida? Quem nunca? Por isso estamos aqui. Que ela interceda por nós, nos ajude. E quando o teu caminho for difícil, todos os dias, invoca Maria. Acordou? Invoca Maria. Vai para o trabalho? Invoca Maria. Vai resolver algo? Invoca Maria. Vai para a escola? Invoca Maria. Em qualquer das circunstâncias, invoca Maria. E não tenha dúvida, desamparado você nunca será. Assim dizia São Bernardo de Claraval: quem nunca invocou Maria e não recebeu dela uma graça? É preciso também confiar nela e não seremos desamparados. Você crê nesta verdade de fé? Sim ou não? Sim. Tem gente que está dormindo, que eu estou vendo daqui de cima, cochilando adoidado. Então reza assim comigo: ó Maria, que o meu coração se espelhe no teu, para que eu saiba amar cada vez mais a Jesus e perseverar cada vez mais nesta caminhada de fé. Seja a Senhora o modelo, para que eu me torne cada vez mais o que Deus sempre sonhou. Amém. A ela uma salva de palmas.